Em 1916, após a morte de seu fundador, Charles Taze Russell, Joseph Franklin Rutherford tornou-se o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Permaneceu nessa função até sua morte em 8 de janeiro de 1942, na mansão Beth Sarim, em San Diego. Sob sua liderança, a organização que mais tarde viria a ser conhecida como Testemunhas de Jeová passou a adotar uma estrutura doutrinária e cronológica que permanece até os dias de hoje, destacando-se por seu caráter exclusivo e divergente da fé cristã ortodoxa ao longo dos séculos. Isso inclui a crença de que apenas os 144.000 mencionados em Apocalipse, capítulo 7, irão para o céu e que a grande multidão, a maioria das testemunhas de Jeová, viverá na terra para sempre. O evangelho do reino que pregam, segundo o qual Jesus retornou em 1914 e Satanás foi expulso do céu para a terra também neste mesmo ano, a doutrina da organização de Deus e da organização de Satanás, etc. Até mesmo o nome Testemunhas de Jeová surgiu durante o período de Rutherford. É natural questionar como essas doutrinas vieram à tona e por que, sendo supostamente bíblicas, não foram abraçadas por cristãos fiéis em quase 2000 anos de história da Igreja. É lícito também indagar se os métodos interpretativos utilizados diferiam dos adotados pelos cristãos regenerados, aos quais o Espírito Santo prometeu guiar em toda a verdade, conforme afirmado no Evangelho, segundo João capítulo 14, versículo 26, capítulo 16, versículos 7 a 15, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 20 e 27, e na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 15 e capítulo 12, versículo 3. Rutherford rejeitava a ideia de que a Escritura pudesse ser interpretada por qualquer crente individualmente. Declarava que Jeová, e somente Ele, poderia revelar o sentido das passagens bíblicas, sendo que tal revelação ocorreria no tempo devido. Ele argumentava que o entendimento correto das profecias estava velado até que Deus, em sua soberania, decidisse abrir os selos. Esta alegação pode ser confrontada à luz de textos como o Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13, onde o Senhor Jesus prometeu que o Espírito Santo guiaria os seus discípulos a toda a verdade, e não apenas um grupo restrito auto-intitulado remanescente. Na sua concepção, a revelação divina era progressiva, manifestando-se como nova luz ou alimento no tempo certo. Ele defendia que ninguém poderia sequer tentar interpretar as Escrituras sem incorrer em erro, reiterando que nem mesmo o Senhor Jesus o fazia por iniciativa própria, mas somente conforme a revelação dada por seu Pai. Citando o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Essa perspectiva ignora que os santos, desde os tempos apostólicos, sempre buscaram nas Escrituras o conhecimento da verdade, como os bereanos mencionados no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, que examinavam diariamente as Escrituras para ver se as coisas anunciadas estavam de acordo com a palavra. Segundo essa concepção, o conteúdo doutrinário correto só seria plenamente compreendido após sua publicação pelas mãos do próprio Rutherford, por meio das publicações oficiais da organização. Ele ensinava que o entendimento das profecias, como as do livro de Ezequiel ou do Apocalipse, estava selado até sua interpretação ser apresentada em livros como Vindicação ou Luz, lançados entre 1930 e 1932. Textos bíblicos como o segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 20, e Gênesis, capítulo 40, versículo 8, eram utilizados para sustentar a ideia de que nenhuma profecia é de particular interpretação, embora esses versículos, no contexto e harmonia das Escrituras, apontem para a origem divina da profecia e não para um monopólio interpretativo e institucional.
Essa metodologia anulava a suficiência das Escrituras e o sacerdócio de todos os crentes, conforme ensinado na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, e contradizia o ensino apostólico de que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Igreja do Novo Testamento nunca dependeu de revelações progressivas fora das Escrituras, mas se fundamentava na doutrina dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra da esquina. Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Ainda mais preocupante era a atribuição das revelações exclusivamente às publicações da Sociedade Torre de Vigia, nas quais se afirmava que o próprio Senhor estava alimentando o seu povo por meio de seus escritos. A revista A Sentinela era descrita como veículo direto da vontade de Deus, embora afirmasse não tentar interpretar profecias, mas apenas transmitir o que lhes fora revelado. Essa prática se aproxima de um modelo hierárquico e autoritário, alheio à liberdade espiritual que o Espírito concede ao povo de Deus, conforme diz a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. As declarações de que certos livros da Bíblia não puderam ser entendidos por 2 milênios e que apenas com os escritos de Rutherford se tornaram claros, levanta sérias implicações. Se verdadeiras, invalidariam todo o testemunho histórico da Igreja e a obra do Espírito Santo através dos séculos. O apóstolo Paulo afirmou que os mistérios de Deus foram revelados a ele e aos demais apóstolos e profetas pelo Espírito. Epístola aos Efésios, capítulo 3, versículos 4 e 5, não reservados para uma organização futura que somente no século XX teria acesso à verdade. A ideia de que somente a liderança da Sociedade Torre de Vigia possuía a interpretação correta das Escrituras, recebida diretamente de Deus, e que o restante da humanidade estava na ignorância espiritual até a publicação dessas literaturas, é completamente estranha ao padrão bíblico. O Novo Testamento jamais conferiu tamanha autoridade a um homem ou a uma instituição, mas sempre convocou o povo de Deus a verificar nas Escrituras a veracidade de qualquer ensino, exortando os crentes a crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. O conteúdo publicado por Rutherford era, segundo ele próprio afirmou em diversas ocasiões, desvinculado de qualquer opinião pessoal ou interpretação humana das Escrituras. Em vez disso, ele insistia que tudo o que escrevia era a verdade revelada por Deus. Em prefácios de obras como Governo e Reconciliação, ele declarou que os fatos ali apresentados não provinham de uma mente humana, mas eram simples exposições da verdade bíblica, segundo a vontade divina. Revistas associadas à sua liderança também reforçavam essa ideia. Uma delas afirmou que os escritos contidos no livro Riquezas não eram opinião de um homem, mas sim a verdade extraída da palavra de Deus. O mesmo foi dito sobre os artigos publicados na revista conhecida como A Sentinela, considerando-os não como expressão humana, mas como meio pelo qual Deus comunicava suas verdades ao seu povo. Declarava-se que Jeová era quem colocava as palavras na boca do remanescente fiel, o qual era considerado seu porta-voz na terra. Textos como o encontrado no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 4, onde se diz: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao cansado. Eram aplicados de forma espiritual a essa liderança, defendendo a ideia de que Deus capacitava diretamente os seus servos com as palavras necessárias para a edificação do povo. No entendimento promovido por Rutherford, a função de ensino e revelação que outrora era atribuída ao Espírito Santo
como em João capítulo 14, versículo 26, passou a ser realizada desde o ano de 1918 por anjos. Ele afirmava que nesse momento o Senhor Jesus teria vindo ao templo e o Consolador teria sido retirado. Em sua visão, os anjos tornaram-se então os instrumentos utilizados por Deus para transmitir conhecimento e orientação ao remanescente fiel. Esse entendimento foi gradualmente sendo declarado em publicações diversas, onde se dizia que os anjos eram empregados por Deus para transmitir informações àqueles que estavam sendo preparados para o reino. A atuação desses anjos incluía a colocação de mensagens na mente dos ungidos, sem o uso de vozes audíveis ou manifestações visíveis. Essa ação espiritual e silenciosa era considerada eficaz, mesmo sendo incompreensível para os sentidos humanos. Argumentava-se que esses seres celestiais eram utilizados não apenas para transmitir instruções práticas, mas também para revelar a interpretação correta das profecias bíblicas. O livro do profeta Zacarias era citado, especialmente quando os fiéis faziam perguntas como: "Que coisas são estas, meu Senhor?", expressão encontrada no capítulo 4, versículo 4, e aplicada como prova da necessidade de iluminação divina. A interpretação das Escrituras era atribuída não ao esforço do homem, mas ao esclarecimento dado por meio desses mensageiros celestiais. Como mencionado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, Deus deu a revelação a Jesus Cristo, que a enviou por intermédio de seu anjo ao seu servo. Essa estrutura foi entendida por Rutherford como o modelo para a operação presente de Deus, em que anjos eram encarregados de trazer respostas às dúvidas do povo fiel. Literaturas como as resoluções, revistas e livros da organização eram, portanto, vistas como instrumentos usados por Deus por meio de seus anjos e do Senhor Jesus. Essas mensagens, segundo ele, não eram fruto de inspiração como a dos profetas da Bíblia, mas também não podiam ser classificadas como meras opiniões humanas. Apesar disso, havia uma negação formal de que essa forma de revelação se igualasse à inspiração canônica das Escrituras. Ainda assim, afirmava-se que anjos invisíveis, sob a direção de Cristo, instigavam pensamentos na mente dos ungidos, guiando-os para o entendimento da palavra de Deus. Mesmo que os fiéis não compreendessem o modo como essas revelações ocorriam, criam firmemente que essa era a maneira pela qual o Senhor dirigia sua obra desde o templo celestial. Essa teologia trouxe implicações significativas para a doutrina do grupo. Segundo esse pensamento, o remanescente se tornou, de forma prática, o canal exclusivo de comunicação entre Deus e a humanidade na Terra. O que era ensinado e escrito por eles era considerado como a mensagem de Deus, revelada progressivamente por anjos, e não pela ação direta do Espírito Santo, como nas épocas anteriores. Esse entendimento conferia à organização uma autoridade singular, baseada em revelações contínuas recebidas de modo espiritual por seus líderes e proclamadores. A ideia de que o próprio Deus avisaria seu povo sobre eventos proféticos futuros, inclusive o Armagedon, por meio de seus anjos, reforçava a dependência do grupo por essas comunicações celestiais. Como em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Acreditava-se que nenhuma ação divina significativa ocorreria sem antes ser transmitida aos líderes remanescentes por meios sobrenaturais. A palavra de Deus nos ensina claramente que existem anjos bons, os quais são enviados por Deus como ministros para servir aos que hão de herdar a salvação, como lemos na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Contudo, também nos alerta sobre a existência de anjos caídos, que seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus e que hoje operam como espíritos enganadores, promovendo doutrinas de demônios, conforme registrado na primeira Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1.
Diante disso, quando alguém afirma ter recebido interpretações divinas das Escrituras por meio de comunicações espirituais, torna-se imprescindível avaliar a origem dessas influências à luz da Bíblia. A simples alegação de que anjos forneceram revelações não é, em si, uma prova de que essas mensagens vieram de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, adverte que até Satanás se transfigura em anjo de luz e que seus ministros se disfarçam em ministros de justiça. Portanto, qualquer ensino espiritual deve ser rigorosamente examinado à luz das Escrituras, como os bereanos faziam em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, conferindo diariamente se aquilo que ouviam estava em conformidade com a palavra de Deus. Se alguém afirma que suas doutrinas foram reveladas por anjos, deve-se questionar: que tipo de anjos seriam esses? Se fossem verdadeiramente enviados por Deus, então essas doutrinas deveriam estar em plena harmonia com a revelação já completa das Escrituras, como nos é ensinado na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. E nesse caso, deveríamos considerar tais escritos com a mais alta reverência e respeito, uma vez que não poderíamos rejeitar uma doutrina vinda de Deus sem nos opormos ao próprio Deus. Entretanto, se os supostos anjos que inspiraram tais ensinamentos fossem, na verdade, espíritos de engano, então o que se apresenta como uma busca por luz divina seria, na realidade, uma forma disfarçada de espiritismo. A Bíblia proíbe severamente qualquer comunicação com os mortos ou com espíritos, como está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. A prática do espiritismo é abominação diante do Senhor, e qualquer envolvimento com ela, ainda que mascarado sob aparência de piedade, constitui rebelião contra a autoridade divina. Aqueles que recebem instruções espirituais que não se alinham com as sagradas Escrituras podem estar, consciente ou inconscientemente, atuando como médiuns de espíritos mentirosos. Assim como o rei Acabe foi enganado por um espírito mentiroso que se apresentou diante de Deus, como descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 21, também hoje muitos são seduzidos por ensinos que parecem iluminados, mas são, na verdade, artifícios de Satanás para desviar os homens da verdade. Portanto, diante de qualquer ensino que afirma ter origem celestial, é dever de todo cristão submeter tal ensino ao crivo das Escrituras. Somente aquilo que está firmemente fundamentado na palavra inspirada de Deus deve ser aceito como verdadeiro, pois ela é suficiente, perfeita e final.